no mês passado, né, e ainda não fizemos nenhuma iniciativa como essa. A primeira que nós estamos realizando foi a iniciativa partiu aí da BH e da UTI-CIO, né, uma excelente iniciativa. Eu acho que, a partir daí, a gente vai conseguir inserir um grande número aqui dos meios de hospedagem do Rio de Janeiro no nosso novo sistema. A portaria que faz todos os normativos, tudo para a introdução dessa nova ficha, ela está em vias de ser publicada, ainda não foi. Então, é bem bacana a gente iniciar aqui, antes de tudo estar pronto, e vocês se prepararem aí para o que está por vir, né? Na hora que lançar, grande parte de vocês já vai conseguir estar operando aí no nosso sistema, que já está vigente, já está em operação, já temos alguns meios de hospedagem que estão utilizando do novo sistema, e a gente espera que ao final do dia todos vocês também estejam aí craques e utilizando conosco. Tá? Inicialmente, a gente vai mostrar o vídeo lançado pelo Ministério para introduzir aí a nova ficha nacional de registro de hóspedes. O turismo brasileiro dá mais um passo rumo à modernização. O Ministério do Turismo lança a nova versão da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, RH, agora em formato digital, implementando a nova Lei Geral do Turismo, o que garante mais eficiência e inovação. Entre as principais inovações, o testemunho digital, a integração com o sistema o armazenamento de registração automática de estatística e a gestão do turismo. A nova FNH traz meios para os grupos de hospedagem, atividade e opções. A gestão pública da administração das atividades essenciais da turismo, desenvolvendo em parceria com o centro, empresa de inteligência digital do governo federal, na nova FNH e outros. Nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, modernização, eficiência e mais segurança para o turismo brasileiro. O turismo brasileiro. Então, vou iniciar aqui a nossa. Mas, dizendo de antemão aqui para vocês, uma modernização na ficha, eu acho que já era uma demanda aí de todo o setor, havia muito tempo, né? A lei obriga aos meios de hospedagem a encaminharem para o Ministério do Turismo os dados do hóspede para o Ministério do Turismo. Então, o sistema que ainda está operando, né, do Sistema Nacional de Registro de Hóspedes, ele foi ficando um pouco defasado diante de toda a modernização e tecnologia que todos os meios de hospedagem vem acompanhando com a modernização aí do mundo, né? Então, a gente sentiu essa necessidade há um bom... A gente vem sentindo essa necessidade já há um bom tempo, e o Ministério decidiu fazer um estudo, né, com os principais interessados nessa modernização. Então, já há um bom tempo, vem questionando a hotelaria, os eventos e as associações, enfim, todo o trade, para que essa modernização fosse realizada e de acordo com a expectativa de todo o setor. Diante disso, existe uma comissão no Ministério do Turismo, uma comissão de legislação, né? E também foi submetida essa comissão, que tem representantes do setor, e um comitê, que é um comitê de cadastro também do Ministério do Turismo. Então, tudo isso foi construído a muitas mãos, né? Com a premissa de melhorar para quem está ofertando e para quem está usufruindo desses meios de hospedagem, né? Que o que a gente via muito em relação à ficha que está em operação era acarretando em lentidão, check-in, e a gente entende que realmente estava prejudicando a operação do setor. Então, a solução tinha que ser imediata, tinha que ser rápida e tinha que satisfazer todo o setor, né?
Pensando nisso, o Ministério contactou o CERN, né, que tem aí uma expertise nessa área da tecnologia e tudo mais, pelo desenvolvimento do GovBR, e viu uma solução que atendia a todas as premissas que tinham sido colocadas, né, de diminuir a espera, de ter uma experiência mais breve e mais satisfatória para todo o setor, e que, mesmo assim, encaminhassem ao Ministério as informações necessárias para o desenvolvimento de política pública, porque o intuito do Ministério do Turismo, o intuito do governo federal com esses dados, não é no indivíduo em si, né? Mas sim o que esse indivíduo representa. Então, o Ministério precisa de dados para direcionamento de políticas. Então, com os dados da ficha, a gente consegue localizar de onde vem a demanda, para onde está o desejo, né, de viagens maiores fluxos, o perfil desse hóspede, né? Então, essa necessidade não estava sendo atendida pelo padrão que estava acontecendo, pelo sistema operante aí, que ainda está, mas em vias de ser derrubado pela ficha moderna, né? Então, o que vinha acontecendo? Alguns meios de hospedagem, para facilitar todo o seu processo, preenchia de forma indevida essa ficha. Então, a gente não tinha o dado fiel, o dado que a gente necessitava desse viajante. A gente tinha um boletim que era apresentado a nós, ele vinha com a informação desse hóspede, mas eu não sei se realmente de onde ele estava vindo, qual o intuito da viagem, qual o meio de transporte ele estava utilizando, porque eu sei que, no fundo, não era ele que estava respondendo aquilo. Então, ela deixou de ter validade no formato que ela estava, que ela vinha sendo operada nos meios de hospedagem, né? Então, diante disso, todo esse estudo que foi realizado, a parceria com o CERN, e tudo isso foi desenvolvido a ficha que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje, né? Vou falar um pouquinho. Bom, o que é a ficha? A Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, prevista na Lei Geral do Turismo, é obrigatória para todos os meios de hospedagem. Ela registra dados dos hóspedes no check-in e envia ao Ministério do Turismo, apoiando políticas públicas e ajudando os hotéis a conhecer melhor o seu público. Ela já está na lei, desde a lei 11.7771, que é a lei do turismo, né? Então, essa obrigação ela já existia e vinha sendo executada pelo sistema operante. Agora chegou a hora de transformar a ficha em uma experiência simples, digital e integrada. Esse daqui, essa é a carinha do nosso novo sistema, tá? Essa é a carinha para o turista, para o hóspede, assim que ele vai visualizar quando ele lê o QR Code, para realizar o pré-check-in ou o check-in ali imediatamente no hotel. A gente vai mostrar para vocês as formas que ele vai ter de entrar nesse sistema. Ela é uma ferramenta moderna, segura e integrada, acessada por meio do GovBR, desenvolvido em parceria com o CERN. Então, vamos lá. Quando o hóspede chega no hotel, ou a partir do momento que ele realiza a reserva dele, ele pode ou receber, se o sistema de hotelaria já encaminha o pré-check-in para a forma dele operar com o hóspede dele, ou por meio dos sites, né, de reserva, ele também pode receber o pré-check-in da ficha. Então, é uma maneira de antecipar junto com o check-in dele. Ou ele vai ler, ou ele vai entrar nesse link que ele receber, ou ele vai ler esse QR Code no balcão do hotel e dentro do celular dele ele vai ter acesso a essa página. Então, como nós falamos que é uma parceria, desenvolvida em parceria com o CERN, a gente viu a possibilidade de entrar, desse hóspede, de entrar por meio do GovBR. Essa entrada por meio do Gov, além de ser facilitada, porque ela já vem com todos os dados pré-preenchidos do hóspede, ela dá uma segurança, né, ao estabelecimento que esse hóspede é aquele hóspede que está realmente se apresentando ali. Então, a gente entendeu que isso tem uma validade de uma assinatura e que isso mostra ali a veracidade da pessoa que está se apresentando. Ah, mas eu não posso obrigar que ele entre pelo GovBR.
ou se ele é um senhor de idade e não é habituado a mexer com esse sistema, não lembra minha senha. Então, a gente dá várias alternativas para que isso aconteça da melhor forma possível, tudo de maneira digital. Mas o que acontece? O GovBR, ele tem que, deve ser induzido e deve ser a principal forma de acesso, primeiro, pela facilidade do pré-preenchimento dos dados completos desse hóspede, da veracidade daquela pessoa que está entrando no estabelecimento, né, a segurança de todos vocês, e porque e ainda é a assinatura dele aí de fato, né? Agora, não consegui acessar a internet, não lembro minha senha, não sei o que é GovBR, ele pode entrar sem o GovBR. Aí, nesse caso, ele vai preencher todos os dados, os dados dele, no caso, se ele tem algum dependente, vai ter que preencher um a um, endereço, enfim, tudo aquilo que é necessário. E também tem um módulo de entrada para o estrangeiro. O estrangeiro não tem CPF, né? Então, ele tem o módulo de entrada dele ali, que ele vai colocar os dados do documento dele, do passaporte, e preencher, fornecer os dados que realmente são importantes ali para o Ministério, os dados do interesse do viajante, né? Bom, quais os objetivos da ficha digital? Primeiro, como já foi dito aqui, facilitar o check-in, né? Que eu acho que é o interesse de todo mundo. A gente vê, naquele momento ali de chegada de um grande grupo, entendemos que isso acarretava um prejuízo muito grande de insatisfação do hóspede, enfim, a dificuldade do atendente ali no meio da recepção, com aquela fila, e tendo que preencher uma ficha cheia de dados no papel, tinha que assinar. Então, o principal objetivo da ficha foi essa facilidade na hora do check-in. Gerar estatísticas qualificadas para política pública. Como eu mencionei anteriormente, os dados eles não estavam fiéis ao que realmente estava representando o setor, e aí impossibilitando o Ministério de realizar políticas públicas com dados realmente que correspondem à realidade, né? E melhorar a experiência de turistas e empresários. Então, essa agilidade, com certeza, vai acarretar uma melhora aí para ambos os lados, né? Garantir a segurança e proteção de dados, LGPD. Como a gente falou, a parceria com o SEC, né, que tem aí uma estrutura e um poste para receber todos esses dados e atendendo às normas de legislação, que são importantíssimas. O que muda na prática? Bom, a gente sabe que, atualmente, outro problema, né, que acarretado aí da nossa ficha, aí, que você já vem preenchendo esse tempo todo, é o acúmulo de papel, né? Imagino aí dos meios de hospedagem, de ter que pegar, escolher a assinatura do hóspede, tudo isso. É mais um trabalho, mais um espaço e mais uma ação que prejudicava a hotelaria, né? A gente entendeu dessa forma. Então, a partir do momento que ele entra ali pelo GovBR, você identifica a pessoa por meio dos dados dele, não tem mais essa necessidade do papel impresso, né? É uma plataforma única nacional e ela tem a possibilidade de integração com PMS via API. Como a Teresa colocou aqui mais cedo, mais tarde, a gente vai ter uma conversa aí direcionada aos PMS, né? Muitos dos meios de hospedagem operam o seu sistema por meio desse gerenciamento. Então, o CERT desenvolveu todo um sistema, junto com o Ministério, que tem a possibilidade de integrar esses dados do check-in, os dados e informações do hóspede, com os nossos dados da ficha. Então, isso aí a gente verificou, testou e viu como vai agilizar e melhorar aí todo o caminho da ficha. E a autenticação pelo GovBR, além do QR Code para o pré-check-in, né? Então, quando o meio de hospedagem ele faz ali o cadastro dele com a ficha, ele vai ter um módulo dele, um módulo de hospedagem, que ele vai gerar um QR Code do seu estabelecimento. Esse QR Code vai ter a chave ali de acesso para cada hóspede que entrar
fornecer os seus dados, fornecer as informações, que vai integrar com o PMS, abastecer os dados aí da ficha que vai ser encaminhada instantaneamente para o Ministério do Turismo. Bom, essa é a interface do novo sistema, como eu apresentei para vocês anteriormente, né? Essa é a carinha aí dele. E os benefícios para o turista. Mais uma vez, uma experiência de um check-in sem fila e mais ágil. Mais para frente aqui a gente vai mostrar para vocês, a gente vai fazer um teste aqui com vocês, interessante. Se a gente imaginar que um hotel de um grande porte, como aqui o Windsor mesmo, se pegasse um grupo aqui do tamanho dessa sala, de todos os presentes aqui, e a gente com o QR Code ali no estabelecimento, claro, muitos já vão vir com esse dado preenchido, como a gente colocou aqui, né? Pelo para check-in. E quem ainda não preencheu, se todos lerem ao mesmo tempo o QR Code, o preenchimento da ficha pode ser feito simultaneamente por todo mundo. Então, em menos de 5 minutos, todos nós aqui preencheríamos a ficha simultaneamente. Imagina o que é isso aí no dia a dia de um meio de hospedagem com grande volume de hóspedes, né? É uma facilidade muito boa. Menos burocracia e maior segurança, também já mencionado previamente, e um pré-preenchimento com os dados do Gov. Então, a partir do momento que você entra, todos aqueles dados de endereço, a não ser que mude alguma coisa, você altera pelo Gov, né? Mas seu endereço, seu telefone, CEP, dependentes, tudo isso ele já vem carregado e pré-preenchido a cada hospedagem, independente do meio de hospedagem que você for, não precisa ser no mesmo, tá? Então, preencheu uma vez, entrou uma vez, puxou o dado do Gov, já está tudo aí. A necessidade de preenchimento é só a informação do viajante mesmo, né? De onde ele está vindo, de que forma ele veio e o que ele veio fazer, né? Se ele veio a trabalho, se ele veio a negócios, se ele veio a compras, turismo, passeio, etc. Então, essas são as três perguntas realmente que ele vai responder. Então, sim, com poucos cliques, ele já vai ter atendido aí uma norma federal. Benefícios para o empresário: economia de tempo e custo, automação e integração digital, relatórios em tempo real e segurança jurídica e modernização internacional. A gente falou, também vai atender a esses clientes aí, estrangeiros, né? Os relatórios, então, assim, todos esses dados que estão sendo colhidos de forma dinâmica, a gente vai ter posteriormente, depois que o sistema já estiver robusto, rodando, né? Enfim, com quantitativo bom para fazer análise. Também tudo isso pode estar disponível aí para o meio de hospedagem. Aí, como foi dito, a Turismo, não sei se está aqui presente, mas a Secretaria de Turismo vão ter dados robustos para desenvolver políticas para o Estado, para o município, enfim, entender, né, como que está a dinâmica do turista, como que está toda a rotatividade do meio de hospedagem. Então, vai ter isso em âmbito do próprio meio de hospedagem, do município, do Estado e para nós do Ministério do Brasil como um todo. Eu não sei se você vai abrir espaço para perguntas. Sim, sim. Então, você falou ali de segurança jurídica, tudo bem. Se eu usar dados verdadeiros de uma outra pessoa no momento que for fazer o meu check-in, vai cruzar, vai bater, os dados existem. Sim. Obrigado. Os dados existem lá. E eu imaginei uma situação dessa de um grupo, alguém entra com os dados verdadeiros, mas de outra pessoa. Sim. Né? Estou usando os dados do Flávio. Né? Foi, bateu lá e vai aparecer um outro rosto. Em que momento vai ser identificado isso? Ou pode vir a acontecer isso? Júlio, assim como nessa maneira de operação e na maneira já existente, sempre vai ter aquela pessoa que vai querer burlar, né? Ou um bandido, ou alguém que não quer ser identificado. Sempre existem maneiras de você burlar um sistema, né? Então, o que acontece? Hoje, se uma pessoa chega aqui no meio de hospedagem e apresenta uma identidade falsa, eu acho que poucas pessoas serão capazes de detectar e identificar que aquela identidade é falsa, né? A partir do momento que você entra pelo seu GovBR, que é uma senha sua, pessoal, intransferível,
você está dizendo que você é aquela pessoa, né? Se você entrou ali, se eu acessei um golpe, eu tenho acesso ao golpe da minha mãe. Eu vou me identificar com o nome da minha mãe, aí a pessoa vai ver, o atendente do estabelecimento vai ver que eu não nasci em 45, né? Então, assim, maneiras de burlar existem. Um criminoso vai conseguir, se ele tem uma identidade falsa, se ele tem um acesso que ele conseguiu com uma senha de um golpe de alguém, ele vai conseguir, né? Mas eu acho que é muito mais difícil da maneira que está agora, fora os padrões de segurança e o que estabelece o próprio meio de hospedagem. Então, imagino vocês como atendentes, proprietários, enfim, as pessoas que estão operando ali na frente, pedem sim, tem toda a maneira dele de pedir um documento de identificação. Além disso, a maneira que vocês operam no seu check-in é de vocês, entendeu? Essa é a maneira da gente coletar informações que estão solicitadas por meio da lei. Isso, só completando, é justamente isso, né? A gente não elimina a etapa do check-in em si. Então, além da pessoa ter que fazer o pré-check-in, que a gente vai chamar de pré-check-in, ela tem que continuar indo ao balcão e apresentar o documento de identidade justamente para ter aquela conferência final. O GovBR elimina uma etapa de conferência, né? Você aumenta a confiabilidade daquela pessoa. Mas é bem importante ficar muito claro que parece que uma coisa elimina a outra, na verdade. Exatamente. E, assim, uma norma, ela não, como vocês colocaram, não elimina a outra. Então, eu não sei se existem algumas normas que exigem a apresentação de um documento na entrada do check-in, ou o próprio padrão do hotel. Então, assim, vocês têm as formas de vocês operarem e atender outras legislações, até locais que nós desconhecemos e tudo mais. Mas essa é a forma de apresentar os dados da ficha, né? Assim, se diante disso, pode juntar com a maneira de realizar o check-in, o procedimento do hotel, e o hotel, por meio dele, utilizar também e se beneficiar do golpe, também vai, porque é mais uma maneira de certificar que aquela pessoa é realmente aquela pessoa. Tá bom? Respondi. Impactos para o Brasil. Dados estratégicos para planejamento turístico, estatísticas confiáveis em tempo real, contribuição para a segurança pública e políticas públicas em alinhamento com práticas globais de turismo, né? Conforme tudo que a gente colocou aqui, a questão da segurança, facilidade e dados de confiança. Bom, a FIT oferece segurança e confiabilidade em todo o processo de registro de hóspedes, garantindo a proteção de dados pessoais de acordo com a LGPD. A plataforma é integrada, auditável e rastreável, proporcionando transparência e confiança para hóspedes, empresários e órgãos governamentais. Com a ficha digital, o Brasil dá um passo à frente na modernização do turismo e na valorização da experiência do viajante. Agora, eu vou passar um pouquinho aqui para o meu colega, João Mário, e ele vai explicar toda a dinâmica de funcionamento da ficha agora de fato. Obrigada, pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bom? Aí, agora é a hora que a gente vai botar a mão na massa, né? Vamos ver como é que funciona o sistema. Antes de começar a falar um pouquinho sobre isso, eu queria trazer, assim, destacar, na verdade, o benefício que a ficha traz na operação do hotel, né? A gente vê que o papel em si traz muito custo operacional para os meios de hospedagem, né? Desde a impressão, que a gente às vezes considera aquele valor, aí você tem, não é o gasto da impressão em si, mas de todo o operacional envolvido, né? Desde a impressora, a uma equipe de manutenção da impressora, há uma sala que você tem que reservar para guardar o papel, a pessoa que pega aquele papel envia para o Ministério. Então, assim, todo esse custo operacional, a ficha também traz como benefício para o meio de hospedagem, né? Redução desses custos e também de tempo de envio das informações. Vocês não vão mais precisar se preocupar com, enviei os dados da ficha para o Ministério. Você não precisa mais se preocupar com isso, porque o sistema vai estar integrado e já vai estar enviando. Tá? Se tiver algum problema, a gente tem que saber identificar, a gente tem que saber tentar corrigir.
a gente tem que entrar em contato com os PMS, se tiver tendo alguma falha nessa transição, nesse envio das informações. Vocês também não se preocupam mais com os boletins de ocupação hoteleira, né? Essa é parte do negócio, não entendo muito bem, mas eu sei que agora vocês não precisam mais se preocupar em enviar os relatórios que vocês tinham que enviar para o Ministério, porque vai estar tudo integrado, tudo já vai estar disponível no sistema. Então, assim, a ficha não é só uma digitalização. Então, quando a gente está falando a transformação digital como um todo, a gente passa por algumas etapas. Algumas são etapas simples. É só pegar um papel e digitalizar. Esse seria o trabalho mais fácil para o Ministério, né, que era só transformar isso em um formulário. Né? Seria o trabalho mais fácil para a gente. A gente não quer isso. A gente quer trazer benefício operacional para os meios de hospedagem, né? E também, por consequência, o cliente também vai ficar mais satisfeito e ter um check-in mais ágil também. Bom, eu queria aqui só começar. Quantos meios, são todos representantes de meios de hospedagem? Quantos utilizam o PMS? Todo mundo? Então, vou inverter. Quem não utiliza o PMS? Não existe. Beleza? Uns dois aqui, mais ou menos. Tá. Então, o sistema... o Brasil é um país muito grande, né? O Brasil é um país muito grande. E talvez aqui na realidade do Rio de Janeiro, a maioria dos meios de hospedagem utilizam o PMS. É bom que facilite um pouquinho a minha apresentação. Além dos meios de hospedagem que utilizam o PMS, no Brasil, devido à grande extensão territorial e também às diferentes realidades, né, de cada um, tem meio de hospedagem que não consegue pagar uma licença de PMS. A gente acaba separando os meios de hospedagem em duas categorias, aqueles que têm PMS e os que não têm PMS. Os que têm PMS, está tranquilo. A gente faz a integração via API, que nada mais é do que uma ponte entre o sistema do Ministério do Turismo com o sistema do PMS. Né? A gente tem os manuais de integração, a gente vai conversar mais sobre isso no meio da tarde. Mas a gente também lembrou daqueles meios de hospedagens que não têm o PMS. A gente fez um módulo de gestão do meio de hospedagem. Ele não busca substituir o PMS, porque é um sistema muito mais robusto. Então, ele é só um módulo simples de reserva e que já integra com a ficha. Tá? A gente vai passar aqui rapidinho, porque ele é importante para vocês no primeiro momento. Depois, se vocês integrarem o PMS com a ficha nacional de registro de hóspedes, aí vocês praticamente vão esquecer da gente. Vai ser tudo via sistema, já integrado com o PMS de vocês. Posso seguir? Então, vamos lá. Primeira etapa para o meio de hospedagem entrar na ficha nacional de registro de hóspedes. Primeiro aqui, a gente vai ser o PMS e sem PMS. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, tanto o meio de hospedagem que tem PMS e tem PMS, a gente tem que fazer uma etapa. Ir até o cadastro e alterar lá dentro do cadastro a informação que tem de responsável pela ficha nacional de registro de hóspedes. Daqui a pouco eu vou trocar os slides e a gente faz essa apresentação também. Aliás, deixa eu mudar para cá. Pode? Posso complementar aqui, Mário? Eu deixei de falar na minha fala que a portaria que vai instituir a ficha, ela ainda não foi publicada, tá? Então, assim, nós somos pioneiros aqui mesmo. É o primeiro evento aí que está tendo essa capacitação. Já tem uma data na obrigatoriedade de utilizar? Sim, quando publicada, que a gente crê que agora no início do mês ela será publicada, ela dará 90 dias para todo mundo se adequar ao novo sistema. Só complementando aqui, para mostrar como é feito esse registro no cadastro, imagino que todos saibam também que o cadastro no cadastro ele é obrigatório a todos os meios de hospedagem. Então, dentro desse sistema de cadastro, já existe um responsável legal por essa empresa. Né? Quem realiza esse cadastro é o responsável por esse meio de hospedagem. Só que muitas vezes esse responsável não é a pessoa que opera de fato ali na entrada e saída do meio de hospedagem. Por isso que alguns colocam até o cadastro realizado até pelo contador. Então, por isso que aqui dentro desse sistema
foi colocado, como o Mário vai mostrar, o responsável pela Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. Ele vai ver o porquê. Isso. A gente aqui precisa para saber quem vai ser aquele que vai operacionalizar dentro do sistema da ficha, né? Então, assim, como são sistemas independentes, a gente vem aqui e informa quem é a pessoa que vai operacionalizar, e ele vem, a ficha vem aqui, puxa a informação e leva lá para o outro sistema, certo? Por que aqui a gente está colocando uma pessoa só? Porque ela vai ser a principal para dar só o início de instalação, tá certo? Ele não vai precisar ficar operando isso no dia a dia. Então, assim, o que a gente recomenda aqui? Talvez seja o interessante. Que não seja o dono do hotel. Aliás, depende do porte do hotel também, né? Tem vezes que o dono do hotel é o gerente, é tudo. Mas, supondo um hotel de grande porte, tem o dono do hotel, que provavelmente não está ali no dia a dia, né? Então, ele designa um gerente geral, alguma coisa assim, que seja responsável ali pela recepção e pela parte de check-in. Então, talvez seja essa pessoa interessante para colocar como responsável pela Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. Não é interessante colocar alguém do dia a dia, porque no dia a dia a rotatividade é maior, né? Então, talvez alguém já esteja mais tempo na casa e consiga ali, dominar um pouco da recepção do hotel, certo? Não tem nenhuma exigência em relação a isso, fica a critério dos hotéis. Outra coisa também da ficha é que a gente tenta interferir ao mínimo a operação do hotel. Tá? Fica sempre a critério de vocês como operacionalizar. Inclusive, trazendo a questão de assinatura de papel, que já perguntaram para a gente outra vez. A gente ainda é obrigado a assinar o papel para o Ministério do Turismo, não é mais obrigatório, tá certo? Alguns meios de hospedagem continuam solicitando por uma questão operacional. Eles falam assim, não, para mim, aquela assinatura é o contrato que eu tenho com o meio de hospedagem. O Ministério do Turismo é diferente. Tá? Outros meios de hospedagem já entendem. Não, a pessoa já fez uma reserva, já topou aqueles acordos, né, que tem no quando você faz a reserva. Então, para esse meio de hospedagem, achou suficiente. Fica a critério de vocês, tá certo? Voltando então para o cadastro. O primeiro passo para vocês entrarem na Ficha Nacional de Registro de Hóspedes é fazer a indicação do responsável pela ficha no cadastro. Quem for a pessoa que opera o cadastro, se vocês ainda não estão no cadastro, vão lá fazer o cadastro, pelo amor de Deus. Então, se todo mundo que está aqui está no cadastro, então estou entendendo isso, tá certo? Você entra no cadastro, vai aparecer aquela primeira parte de gerenciar atividades e logo vem aqui controlar atividades do meio de hospedagem, né? Nesse campo, tem lá alterar e resolver pendência, certo? Clica na bolinha do alterar e resolver pendência. Aí vem o seguinte, tem um monte de coisas que vão preenchendo lá no cadastro, né? Toda vez. Isso aqui já vai estar tudo preenchido. Vocês só vão descendo, aliás, vão passando no prosseguir, para ir passando para o lado até chegar aqui, entendeu? Chegou dados do prestador, muita gente ainda não atualizou esse campo aqui, por isso que o meu também está em branco, tá? Aproveita, já atualiza essa parte dos dados do prestador, tem a parte também de gênero, raça, se tem deficiência, não tem, e-mail, contato, esse tipo de coisa, tá certo? Tem que ser atualizada. Muita gente entra com dúvida dizendo que o cadastro não está funcionando porque essa parte aqui não está preenchida. A pessoa tenta prosseguir e dá erro. Aí só preencher aqui, e vai seguir, espero. Se não seguir, abre o chamado para a gente. E até chegar na parte, né, que vem dizendo, responsável pela Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. Informação simples, CPF do responsável, na hora que preencher, já coloca ali também, já vem o nome do responsável e o e-mail do responsável. São os 3 campos que a gente pede, só para atualizar no cadastro, certo? Nada demais. E aí depois prosseguir, salvou, pronto, está cadastrado. Pelo fluxo de aprovação, uma vez cadastrado aqui no cadastro, vai para a regional aprovar, por enquanto, é isso? Vai para a regional aprovar, por enquanto, o Ministério do Turismo está fazendo essas aprovações, até para a gente ver como é que está a adesão, né, e tal, da ficha, mas no futuro próximo, a ideia é descentralizar de novo para as regionais. Esse aqui é uma coisa coisa. Tá, deixa eu voltar para a apresentação, então. Beleza, alguma dúvida nessa etapa do cadastro? Viu, mestre?
Opa, só um minutinho. Vai, Diego. Eu vou pegar online, só cuidei de ouvir. Uma dúvida. É porque eu- Bom dia, pessoal. Há um tempo atrás, eu estava tentando atualizar as informações do cadastro, eu não consegui, de forma nenhuma, recuperar esse acesso. Como é que a gente vai ter esse suporte, uma vez que já foi criado esses cadastros, diversas pessoas já foram substituídas? Cadastro é um sistema legado, né? É um sistema já antigo, e a gente está buscando reescrever ele, né? Fazer um novo cadastro. Os problemas que a gente teve alguns problemas pontuais de julho até setembro, não sei se foi esse período que você estava, devido a uma alteração que a gente fez para poder integrar com o KEPF, que é como se fosse um CPF do produtor rural. É que eles também agora podem fazer cadastro com cadastro. Durante esse período, teve realmente muita instabilidade. Eu vou pedir para o senhor depois, a gente pode tentar aqui, tá certo? Se você for operador do cadastro, a gente pode tentar atualizar seus dados aqui. E se tiver algum erro, eu já levo lá para Brasília para a gente arrumar. Mas, pelo que eu entendi, mudou o representante, né? Na verdade, a atualização de dados da própria empresa. Ah, E os dados de acesso que eu tento, não consigo de forma nenhuma recuperar. se vocês passarem o CPF ou o CNPJ, a gente consegue pegar quem estava responsável por isso e alterar o celular atual. A gente pega daqui dentro. Ajuda bastante. Obrigado. A ideia não é a gente ficar matando ponta a ponta, mas como a gente está aqui nessa operação, né? Porque a gente vai atender vocês, com certeza. Certo? O problema é o seguinte, a gente não pode atender pontualmente porque a gente não tem um canal exclusivo de atendimento do cadastro, por exemplo. Como é diferente um pouco da ficha. Tá? A gente vai chegar no atendimento da ficha. Mas a ideia, já adiantando também aqui em primeira mão para vocês, a ideia é a gente reescrever o cadastro para que seja um sistema mais fluido e confiável também. Certo? A gente reconhece as instabilidades do cadastro. Mais alguma coisa? Pois não. Só aproveitando o gancho da última pergunta sobre a obrigatoriedade. Quem utiliza, por exemplo, nós temos um sistema acessório vinculado ao nosso TMS, ele é uma FNRH digital, efetivamente, tá? Para o hóspede e para a gente, como operador do sistema. Só que ainda a única diferença que a gente tem para a ficha normal em papel é que ela é armazenada digitalmente, assinada digitalmente, e toda a comunicação é feita dentro do sistema de reserva. Nesse caso, a gente também teria que adaptar, ou a gente conseguiria entrar nesse fluxo do meio para frente, por exemplo, uma vez assinada digitalmente, a gente conseguiria ter a base de informações de comunidade do turismo sem necessariamente ter que aderir à ficha desde o início. Tecnicamente, né, é possível seguir desde o meio, na verdade, do check-in para frente. Você conseguiria enviar as informações do check-in para frente. Por que a gente... É como se a gente tivesse um web check, né? A gente tem uma empresa que trabalha junto com a gente, que é a Compliance da Verity, e ela faz um processo de integração de PMS e ela produz um registration card, um iPad, ele é preenchido digitalmente, depois ele é populado e armazenado nos bancos de dados. Ele liga para o PMS, Né? E aí, todas as informações do PMS, do profile do hóspede, ele já popula uma grande parte, o hóspede só confirma as informações, altera, assina no final. Beleza, aí depois ele manda essa informação para o PMS. Tá. No momento de chegar no PMS, o hóspede vai fazer o check-in, então o check-in o PMS transmite para a gente as informações. Tá. O que a gente recomenda a solução aqui proposta, porque a gente tem a validação do GovBR. Mas assim, aqui a gente tem a validação do GovBR, validação do CPF, esse tipo de coisa. Tem uma nova, né? A direção não seria obrigatória a partir do
no momento é a definição que eles fazem de uma forma. Hoje é ótimo, eles não têm nada em papel, fizeram uma adaptação e tal. E agora tem uma nova EPNH. A questão deles, eu acho que é obrigado a aderir, né, essa nova EPNH, pelo que eu estou entendendo. Eu vou tentar explicar aqui só um pouquinho, vou voltar para a apresentação, que aí eu explico a questão dos módulos. Seguinte, a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, o formato digital, ela trabalha com a questão de módulos. A gente tem 3 módulos sendo desenvolvidos. Um deles é o módulo de gestão do Ministério do Turismo, que a gente utiliza para compilar todas as informações e gerar as estatísticas, né, como a Angela falou. A gente tem um módulo do meio de hospedagem, que é onde esse, de fato, para você ter a transmissão das informações que chegam, você tem que utilizar ele para poder fazer a adesão à Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, né? Então, ou seja, esse módulo do meio de hospedagem seria o, entre aspas, obrigatório. Tá? E o outro que é o módulo do hóspede. Esse módulo do hóspede, eu vou falar. O módulo de hóspede nada mais é que uma forma de coletar informação. A gente disponibilizou isso para facilitar a coleta da informação. A informação chega no módulo do meio de hospedagem e do meio de hospedagem vai para o do Ministério. Ou seja, na verdade, ele vai entrar nessa etapa aqui, na segunda etapa, do envio das informações. Para enviar as informações, o meio de hospedagem tem que estar no módulo do meio de hospedagem. Resumindo, se ele quiser usar a nossa ficha para coletar as informações, ele pode utilizar. Se ele tiver já uma solução web, ela tem que conversar com o PMS, e o PMS vai enviar as informações para a gente. Certo? Bom, e aí passando um pouquinho para o módulo do hóspede, né? O que o hóspede precisa fazer? Ele praticamente tem que ter uma conta no GovBR para poder facilitar as informações dele, né? A gente incentiva o uso do Gov por questões de segurança, como a gente já explicou um pouquinho, mas a gente ainda deixa disponível as outras 2 opções, que é ele seguir sem o GovBR ou até mesmo o estrangeiro, que ele não tem o CPF, né? O módulo sem GovBR, ele vai autenticar o CPF daquela pessoa. Assim, vai autenticar não é a palavra certa, ele vai verificar se aquele CPF que ele colocou existe, né? Então, se a pessoa colocar o CPF e a data de nascimento, que são os 2 campos que a Receita Federal pede para poder validar lá no site deles, vai trazer a informação daquela pessoa e você vai ter um indício maior de que aquela pessoa é ela, né? De novo, tem que ser validado no check-in. Se ela entra com o GovBR via senha, você já tem uma confiança maior, né? Fora isso, todas as informações preenchidas. Se você entrar com o GovBR, você praticamente vai dar 2 cliques e seguir a vida para o quarto. Beleza? Então, não tem muito o que fazer. Para o hóspede, ele tem 2 maneiras de entrada quando ele chega no saguão do hotel. Vou até fazer assim, uma recapitulação, como que é o processo, né, da chegada do hóspede. Hoje, ele chega no saguão, se apresenta, preenche o papel, entrega, o atendente confere, faz o check-in propriamente dito e vai para o quarto. Com a ficha, o hotel tem a possibilidade de enviar essas informações para o hóspede antes. Então, ele pode enviar tanto por um link, por um QR Code, já atrelado à ferramenta de e-mail marketing ou o próprio WhatsApp. Ele pode enviar a ficha digital para o hóspede adiantar o preenchimento. Ele não precisa esperar chegar até o saguão do hotel. Com isso, a gente trabalha com 2 tipos de QR Code. Um da reserva do hóspede, que é quando já envia antecipado, tá certo? Já vai atrelado à reserva, é muito mais fácil, tudo direto. E a outra forma é quando chega um hóspede que não fez o pré-check-in, né, no casa e tal, chega no saguão, lê o QR Code do hotel, e aí é necessário o hotel fazer só uma etapa de vincular esse pré-check-in à reserva existente, né? Então, assim, outra facilidade é essa, né? O hóspede pode chegar direto no saguão, só conferir com a identidade,
entra para o quarto. Na ficha digital, ele pode indicar os dependentes dele também já, previamente, tá certo? A gente pode entrar aqui daqui a pouquinho no módulo. A gente está aprimorando o módulo do hóspede, que ainda está com algumas inconsistências, mas ele já pode inserir todos os dependentes dele. E o que a gente considera, aliás, a gente considera não, né? A lei considera como dependente. Ele que é menor de 18 anos e está viajando com o responsável, que não necessariamente pode ser avô, pode ser qualquer pessoa indicada pelo responsável. Então, essas pessoas também entram como dependentes. Chegou pergunta já relacionada a dependente maior de idade, né? E a dependente por tutela, alguma coisa assim. O responsável teria que ter o BR, as informações da pessoa, para poder fazer o check-in, normalmente. Tá? Aqui na ficha, a gente trabalha também cada CPF maior de idade faz seu próprio check-in. Né? Então, não é um check-in conjunto. Sobre idoso ou criança que precisar e não conseguir acessar. O Hudson respondeu no chat, mas acho que seria interessante porque pode estar aqui. Chegou a resposta? Espera aí, deixa eu achar a resposta. Olha que eu dou a resposta. Espera aí, cadê? Vai ter que achar agora o Hudson aqui. Ele falou que os hóspedes vão poder realizar o check-in diretamente no balcão com auxílio da recepção, mesmo que seja idoso ou criança, sem acesso à internet. Criança entra como dependente, né? Como o Mário colocou, o menor de idade ele entra como dependente. Ele não vai precisar preencher uma ficha individualizada. Já o maior, que é dependente de um outro maior, ele tem o GOV dele, que vai ser acessado pelo outro, ou com auxílio da recepção, outra ficha será aberta para ele. Só quero atentar também para a questão do menor, que devem ser seguidas as outras legislações de verificação, né? De quem está acompanhando esse menor. Então, esse dependente ali que está comprovado, que ele está marcado ali na ficha, não isenta dele de estar em conformidade com as legislações de quem viaja com um menor que não seja responsável por ele, não seja seu filho, e tenha uma autorização dos pais, tudo isso tem que ser verificado e seguindo as normas aí, já que vocês seguem corretamente. Na verdade, eu não vou nem fazer uma pergunta, mas é uma coisa interessante que você colocou aqui. Quando a gente fala o que o hóspede precisa fazer para utilizar, porque aí a gente está falando das atividades, das ações dos hotéis, e essa é uma ação que envolve o hóspede. Então, é muito interessante também que os hotéis instruam os seus hóspedes, porque isso é um pré-check-in, ele pode ficar meio confuso, né, nessa hora, porque vão estar pedindo mais informações. Então, cabe também aos hotéis, na hora de informar aos seus hóspedes dessa novidade, porque a gente está falando do hotel se preparar para a novidade, mas o hóspede também precisa, ainda mais quando vocês colocam aqui, o hóspede precisa fazer. Então, como ele vai ter uma ação aí ativa, então é importante que ele saiba que... É importante a divulgação do Ministério, né, dessa novidade. E agora é esse momento que vai ser feita a nossa parte, né? Para que o turista também saiba dessa novidade, e porque mais uma maneira, mais uma coisa, meu Deus, não, é uma substituição e é uma facilidade que a gente está colocando aí para esse cliente. Como vocês esperam que o hóspede receba esses QR Code? A critério do hotel. O hotel pode enviar por e-mail, por WhatsApp, como preferir, ou disponibilizar o balcão de check-in ali no saguão, né? Pode imprimir, colocar no totem, pode ser um tablet, pode botar a recepcionista também com tablet, ajudando o pessoal, que é a critério do hotel. Além dos PMS, as operadoras, também vão ser orientadas, porque tem muito operador que mais tarde nos e-mails a gente acaba não conseguindo enviar a informação para eles. Eu acho que ele vai responder. Todas as agências e operadoras cadastradas conosco no cadastro, a gente tem 180 mil cadastros ativos e regulares hoje, fora os vencidos e tudo mais. A gente tem aí uma maneira de disparar comunicados, informações, tudo isso a eles. Então,
todos eles estão sendo informados, além das campanhas que vão ser realizadas no Ministério, né? Todos serão informados. A minha pergunta é basicamente em relação à informação ao dado do hóspede. Uma vez que eu me cadastro, por exemplo, vou fazer check-in aqui, né, no Windsor. Fiz o meu cadastro aqui, botei meus dados aqui. Se amanhã eu for para um outro hotel, numa outra cidade, esse dado é compartilhado? Como é que funciona? O dado que você colocou aqui vai ser as informações básicas estão salvas no nosso servidor. Tá? E elas vão ser utilizadas para facilitar o seu próximo check-in. Então, cada vez que você preenche, por exemplo, você mudou de endereço. Aqui você vai botar um endereço. No hotel seguinte, você vai colocar outro endereço, você vai alterar. No que você alterou, já está salvo. Você vai fazer mais nada. No terceiro hotel, você já vai estar com o seu endereço novo. Tá? Respondendo a pergunta do colega, a gente tem ciência dessas questões com os operadores. Então, mas a gente sabe que você tem alguns e-mails que estão cadastrados ali que vão direto para o hóspede. Né? Ali vocês podem já colocar a informação do QR Code do hotel, que é um QR Code geral, não é um específico da reserva. Né? E aí já facilita a vida. Ok, bom dia. Bom dia. Até dando continuidade na pergunta dele sobre o lance do QR Code. Porque hoje a gente vive num mundo digital, então está fazendo essa alteração. Tá? Só que geralmente quando o hóspede recebe a confirmação da reserva, recebe por e-mail, e a maioria das pessoas está simplesmente no celular. Se você gerar o QR Code e mandar para junto, não vai ser muito útil. Teria como criar também um link direcionado. Já tem está se falando muito no QR Code, e um link direcionado. É porque o QR Code nada mais é do que um link. Não, sim, mas a pessoa está abrindo no celular, vai junto. O QR Code é utilizado. Você pode mandar um link. Ah, isso mesmo. Isso, pode mandar. Vamos entrar lá. Vamos lá. Aqui é bem dinâmico, tá? Diferente da equipe hotel, porque na equipe hotel O profile você alimenta a ficha do hóspede, não a reserva dele. você alimenta a reserva dele. Na hora que ele preencher aqui, né? Já vai direto para a reserva. Da captura reserva dele. Então, vou ter que passar além disso dados da reserva. Não, entendi. Entendi. Vamos lá. Se ele já tiver com a reserva certinha, na hora que você mandar o QR Code da reserva, são aqueles dois QR Codes que estava falando. Se você mandar o QR Code da reserva, no momento que ele preencher, já vai aparecer. Se você mandar o QR Code do hotel, você vai ter que vincular no PMS essa reserva. Entendeu? Aí você vai dizer. Eu vou achar ele que inclui a reserva. Vincula na reserva. Mas alguma coisa aí, nesse momento? Passar por. Aqui é para a gente ser dinâmico mesmo, tá? Que a ideia é ser uma capacitação, para você tirar dúvidas, né? A ideia. Bom, bora lá. Você lembra que eu falei que a gente trabalha com o conceito de módulos, né? Esse aqui é o módulo do hotel. Então, para vocês, meios de hospedagem, depois que cadastrou no cadastro, colocou o CPF da pessoa que vai ser o responsável pela ficha nacional de registro de hóspedes, essa pessoa tem que entrar aqui no módulo do hotel. Tá? Ele vai entrar uma vez ou toda vez que precisar fazer alguma alteração relacionada à ficha. Certo? Então, ele vai entrar no módulo do hotel. A cara dele direto é essa daqui. Então, a pessoa vai ter que entrar ali com o GovBR, tá? A pessoa lá do cadastro foi indicada. O Mário foi indicado lá pelo hotel Ministério do Turismo. Vou entrar com o Esse GovBR. caso é obrigatório, né, Mário? No caso do módulo de hospedagem, aí a única forma de entrada é por meio do GovBR. Isso. É obrigatório o GovBR para a pessoa entrar, tá? É a segunda etapa que o meio de hospedagem tem que fazer.
Para ter a minha senha, né? Tava todo mundo já pagou. Mas não tem nada não. Já está. Então, beleza, eu sou responsável do Hotel Ministério do Turismo Teste, né? Eu fui cadastrado lá no Cadastro e por isso que eu consegui logar aqui com o Banco BR. Se a pessoa não tiver lá no Cadastro, não vai conseguir logar aqui, tá certo? Até as próximas etapas. Então, tá certo. O meio de hospedagem entrou e aqui a gente trabalha com essa caixa. A primeira caixa é a de chave de API. Então, vocês que trabalham com os PMS, vocês têm que vir até aqui nessa chave, nessa caixinha, e pegar a chave da API. Vou entrar nela aqui agora. Beleza. Então, vocês vão vir aqui, o responsável da ficha vai vir até aqui, pegar esse ID de usuário, copia, vai pegar a chave, copia e envia para o PMS. Beleza? O PMS vai se virar para integrar com a gente. Tá bom. Não tem muita conversa. Se por algum acaso o PMS pedir para gerar uma nova chave, você vai entrar aqui e clicar no botão gerar nova chave. Gerou a nova chave, copia os dados e manda para o PMS. Beleza? Uma chave invalida a outra? Sim. Para que gerar uma nova, a antiga cancelada. Bom, a pergunta do QR Code aqui, ó, chegou aqui na segunda caixinha. Antes de lá, vou só dar um overview aqui, porque esse módulo aqui é o que eu estava falando, que é interessante para o meio de hospedagem que não tem PMS. Tá? Por aqui, ele vai conseguir fazer a reserva e depois fazer a gestão dos hóspedes dele. Tá? Gestão simples, tá? Só check-in, check-in e acabou. Mais nada. Não tem integração com a parte de governança, não tem integração com o financeiro, não tem integração com o RH. O objetivo do Ministério não é brigar com o PMS. Não. É só facilitar esse envio de informações, tá certo? Bom, bora lá. Aqui também, para o meio de hospedagem que não tem PMS, ele pode indicar quem seria um supervisor, descer um pouco a hierarquia, né? Para poder fazer a gestão desse sistema. Vou entrar aqui rapidinho. Acho que vale a pena. Então, aqui, por exemplo, a gente tem dois perfis. Eu sou o principal gerente, o responsável da ficha. Eu posso designar supervisores, que seria talvez o supervisor de recepção, e os operadores, que é o recepcionista propriamente dito. Tá? Isso aqui para vocês que utilizam o PMS, não se importa com isso aqui. Só para o pessoal que não tem. Quem não tem PMS, quiser conversar depois para a gente passar aqui um pouco melhor, estou à disposição. Certo? A pergunta do colega sobre o QR Code do hotel. Tanto o QR Code geral do hotel, que é esse daqui, que está disponível na parte de gestão do meio de hospedagem, quanto aqui está o link. Né? Então, a pessoa, o meio de hospedagem pode copiar o link e atrelar ao e-mail de envio, o WhatsApp, que acha melhor. Só para confirmar, tem o link aqui. E aqui eu estou como se fosse um hóspede entrando pelo QR Code do hotel. Daqui a pouquinho a gente navega por aqui também. Tá, no QR Code. Bom. Aqui também tem mais uma caixa, que são de logs de erros da API. Isso aqui acaba sendo importante, caso tenha algum problema com a API. Então, se o PMS precisar de algum log de que o seu hotel não está enviando as informações para o Ministério, ele pode vir te pedir isso daqui. Por outro lado, a gente também já está trabalhando com as informações que nós mesmos lá no Ministério conseguimos acessar os logs e fazer as leituras, tá certo? Pode também tirar essa etapa. Momentinho, só ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. A gente recebe notificação se tiver alguma coisa de errado ou a gente tem que estar ativo nisso? Não? Já consigo falar?
Quando você faz o check-in, por exemplo, no caso daquelas duas pessoas ali, que tem já um procedimento, e não vão usar o sistema da ficha. Eles vão enviar para a gente, eles têm que chamar o nosso sistema e enviar os dados. Mas vamos supor que ele não validou o CPF, mandou o CPF errado. A gente vai rejeitar esse registro e ele vai ficar nessa caixinha aqui para consulta de vocês. Mas a gente não recebe informação, a gente tem que acessar. O PMS, que chama o nosso sistema, a gente retorna um código de erro. Esse CPF está inválido. Retorna para o PMS. Retorna para o PMS. Aí o PMS, cabe ao PMS avisar ao hotel, tem que corrigir esse CPF que não está válido. Tá. Agora, sobre os problemas de integração entre por exemplo, algum PMS. A gente só vai descobrir também se acessar por aqui. Quando vocês notificarem ou a gente começar a perceber que está faltando dados, a gente tem que... Essa informação, se você mandar um CPF inválido, ou a pessoa que já morreu, por exemplo, quando chama o nosso sistema, a gente vai validar na base da Receita, se esse CPF está válido ou não. Tá? Você me mandou um CPF inválido, o PMS vai receber um código de erro e vocês vão ter acesso por aqui. Ou o PMS adota um procedimento para avisar o operador do hotel que isso não deu certo, o check-in dele não deu certo. Ok? Assim, é importante, né? Vocês, enquanto clientes, começarem a falar, quero saber se essa não chega, se está aparecendo, se está dando muito erro, e por aí vai. É importante isso para a interação. Mas a gente também, na nossa divulgação, na nossa campanha, a gente está justamente chamando os PMS para destacar essa importância. Tá? A gente não está deixando de falar isso para eles. Agora, aqui nesse começo, talvez seja um pouco mais um fluxo de parceria dos três, né? Os três têm que andar juntos para dar certo. Bem, gostaria de falar, ele acabou de dizer aqui que o CPF vai ser validado. A gente tem um grande problema dentro da hotelaria, que eu acho que informar CPF. A maioria não gosta de informar CPF. Vi ali também que tem acessos tem o LogBR. Sem essa informação do CPF, essa informação ela fica ali invalidada, ela é rejeitada pelo sistema, isso impacta a operação no dia a dia, ou seja, a informação, se ela está invalidada ali, no PMS, ela trava, assim, tipo, a reserva está inconsistente, como é que funciona isso, operacionalmente falando? O recurso está na cara e a gente... O CPF é o documento obrigatório, né? Ele se identificar. Ele não quiser colocar no pré-check-in, ele não quiser colocar no saguão, o atendente pode pegar o documento dele e escrever na reserva. E aí ele vai passar. Da mesma forma que acontece hoje. Hoje ele inventa, o problema é que hoje ele inventa o CPF. Né? Então, na verdade, ele está cometendo um crime. É um crime isso, né? O PMS não deixa. Se ele inventar um CPF falso, o sistema não aceita. Aí ele... Ele na hora... Ele diz que não valida. Mas tem PMS que não valida. Não valida, né? Vai caber o PMS, então, que é informar para a gente que já está preenchido, tá? Exemplo, eu mandei na reserva. Por exemplo, eu mandei o QR Code já antes do check-in. Então, a pessoa preencheu tudo. Vai caber o PMS identificar o hóspede que já está com o cadastro preenchido ou não. Porque como é que eu vou saber? Vai aparecer na sua reserva. Então, vai caber o PMS fazer isso. Isso. E avisar o que já está preenchido e o que não está. Na hora que ele preencher, ele já vai estar. Se eu preencher hoje, vou chegar daqui a 3 dias, já vai estar lá para você. Não, sim, mas aí ele vai me identificar de alguma maneira, botar cor ou algo assim. Você vai chegar no balcão. Eu tive a chegada do dia, chegada prevista de pela Marília, aí quem está preenchido vai ter uma outra identificação, aí vai caber o PMS fazer isso, para poder sinalizar isso. Isso, uma flag, né? A pessoa vai preencher o pré-check-in. Isso. O PMS já vai saber, porque a ficha já mandou a informação. Aí o PMS pode deixar lá uma flag preenchido para check-in. A gente sabe o que vai fazer. Check-in do dia e 30 check-in. Processo antes, 30 check-ins. Tenho 2, 3 erros nessas 30 que foram
for enviado um lote, por exemplo, um lote de envio de ficha de APNH, ou só aqueles que estão errados? Só aqueles. Eu já vi isso antes diferente. Tá? Agora, barra só aqueles que cumpridentes. O restante vai. Claro. E a gente tem que tratar só aqueles que não se mudam. Ele é barrado no check-in, né? Na hora de dar o check-in dele. Ele é barrado no envio, né? No que o cara preencher a informação. Por exemplo, se ele adotar a ficha antes, o hóspede preencher alguma coisa errada é muito difícil. Ele não vai conseguir seguir. Ele não vai conseguir. Ele não vai deixar ele. Não deixa. Na verdade, o seu PMS valida ele no hotel, ele vai entrar no hotel e vai estar hospedado. Para o Ministério do Turismo não vai ter essa informação que o hóspede chegou. Ele mandou para o CPF, chegou lá no hotel, deu, tá errado. Eu corrijo no meu PMS, vai para você, correto? Você tem que enviar de novo. Não, mas o sistema já envia. Não, ele disse que... PMS. Repete aí, Paulo, o que você falou. Quando o CPF é preenchido errado, é encaminhado errado para você, foi preenchido manualmente, ele não acessou Pelo processo não. Chegou no check-in, está lá faltando alguma coisa, a gente corrige a informação. É enviado para vocês, o meu PMS envia para vocês, como é que funciona essa atualização de vocês? Está dizendo que você fez o check-in do hóspede no hotel com CPF inválido. Não, ao contrário, ele enviou inválido e eu atualizei correto no check-in. Não, quando você chamar o nosso sistema, ele só vai dizer que está errado. Entendeu? Aí o hóspede pegou e atualizou, deu o correto, né? Mas como é que vai saber que está errado, que veio, que vocês identificaram que o CPF está errado? Vai o log lá para ele. Assim, primeiro, se foi o hóspede que preencheu, utilizando a ficha digital, o CPF vai passar. Porque a gente, naquele momento, a gente já valida tudo. A gente valida. O primeiro GOV já está validado. O sem GOV, a gente valida o nome da pessoa e se o CPF está ativo. Se o CPF não estiver ativo, ele não segue. Já nem segue. Nem segue. Não, mas se você fizer o processo sem a ficha e pelo balcão, você tem que enviar o CPF correto. Vai chamar, o seu PMS vai chamar de PMS e vai enviar. Se chegar no balcão, escrever um CPF, que ele só valida, só confere a quantidade de dígitos. Né? Ele só confere a quantidade de dígitos e manda. Chega lá, esse CPF não existe, aí vai dar um erro, mas o seu nome ele vai errar. Você não vai barrar ele lá. Aí meu editor vai lá e resolve esse documento. Seguir? Bom, deixa eu ver o que mais aqui do meio de hospedagem. Também para quem utiliza o módulo sem PMS, tem a parte de poder personalizar aqui, em tempo real. Ele pode trocar essa logo, né? A logo ali, e também inserir o termos de condições do hotel. Então, se quiser inserir também, para já na hora que o hóspede for fazer o check-in já está de acordo, também pode inserir por aqui. Tá bom? Essa dica é importante para vocês também, deixar atualizado. Tá, então bora lá. Vou entrar agora no... mais alguma dúvida relacionada ao módulo de hospedagem? Tá. E agora a gente vai passar aqui para o fluxo do hóspede. Então, supondo que eu sou cliente de vocês, fiz minha reserva, recebi o QR Code ou o link, faz, né? Como a gente viu, a gente pode copiar o link ali e inserir também na reserva. E
Vou viajar daqui a 3 dias, por exemplo, e quero fazer já o meu pré-check-in. Eu vou clicar no link ou ler o QR Code e vai me vir essa tela aqui para mim. Tá? Vamos chegar lá. Como é que ele vai saber que Calma, vamos lá. Não tem problema, porque assim, tem várias opções, né? Tem várias opções. Vamos tratar cada uma delas. Vamos começar pela mais fácil. Bom, então aqui começa como se fosse o check-in do hóspede, tá? Isso aqui no celular é responsivo. O que isso quer dizer? Que no celular vai aparecer, por exemplo, só essa caixinha aqui, para a pessoa poder mexer as informações, certo? Vou começar com o login para a gente entrar. Entrar com o login lá. Troca a tua senha. Beleza. Eu entrei no celular, fica mais bonito que aqui, por incrível que pareça, tá? Porque fica certinho. O computador, eu acho mais feio, mas tá tudo certo. Minha primeira informação, por que a gente fala da logo lá? Ó? Tá vendo que ele traz a logo do hotel? Então, já é bom atualizar lá também, quando a pessoa que é responsável pela ficha for gerar a chave da API, já atualiza tudo. Atualiza a logo, os termos e condições e por aí vai. Tá aqui, ó, aceita os termos de uso. Se o hóspede quiser ler, ele clica aqui, vai abrir os termos de condições, ele vai ler. E depois a gente vai selecionar ali e vai seguir. Só uma página de informações gerais. Iniciar para check-in. Bom, já loguei, né? Como eu já estou usando, já trouxe para mim. Aliás, se eu não tivesse nunca usado, ele já ia trazer para mim o CPF, meu nome, data de nascimento. Eita, agora está um descabelo. Jogar no bicho agora. Beleza. Como eu já tinha preenchido antes, já trouxe para mim aqui o gênero, nacionalidade, a raça e a questão de deficiência. Tá vendo? Eu não preenchi nada até agora, só entrei. Continuar. Beleza. Aqui, depois a gente tem que fazer essa apresentação. Já trouxe aqui minhas duas dependentes, que eu já tinha colocado, tá bom? Minhas duas filhas. Se eu quiser inserir uma delas, só vou ticar aqui. Vou seguir sempre, tá? Só para a gente ir mais rápido. Continuar sendo dependentes. Se eu quiser, não, esqueci de uma filha, quero botar outra, vem aqui. Clique aqui para incluir mais um dependente, certo? De uma filha. Não, porque às vezes viaja com uma, depois viaja com a outra, né? Então você pode incluir. Aqui já tem. Tá, dados de comunicação. Vocês viram que eu fui seguindo, né? Não vou preencher nada até agora. Tem a senha do banco também? A senha do banco pode botar, que não tem nada a ver. Aí já veio o e-mail, telefone, endereço completo, país de residência, estado, cidade. Continuar. Não preenchi nada. Agora sim, a única coisa que eu tenho que preencher é isso. Motivo, aqui é negócio, na cidade do Rio de Janeiro e avião. Enviei para chegar. Pronto, já foi. Entendeu? Isso aqui no dia a dia é avião, negócio, isso entrando com o GOV. Beleza? Se eu quiser incluir dependente, também incluir o dependente. Agora sim, tem gente que beleza. Bora lá. Então, eu sou um brasileiro. Esqueci minha senha do golpe. Nunca fiz o golpe. Não sei o que é lá do golpe. Tranquilo.
Pode entrar assim no lobby. E aqui a gente ainda força um pouquinho para ver se a pessoa quer realmente se lobby. Isso. A gente ainda fala, quer um check-in mais ágil para sempre? Ou não, quer ficar preenchendo. Tá bom, quer ficar preenchendo. Não tem problema. Aí começa tudo de novo, né? Ele vem feliz. Aí pronto, tem que preencher tudo. Né? É o mesmo layout, né? Mesma coisa, mesmos dados, mesmas informações. A única diferença é que ele tem que preencher na mão tudo. Tudo. Vai. Vou botar aqui só para vocês verem o que, é que ele puxa, por que a gente valida o CPF, né? Então, para eu validar o CPF, eu não vou só buscar o CPF, porque isso é um erro de segurança, né? Você não poderia pegar o CPF de todo mundo e sair colocando aqui para descobrir o nome, por exemplo. Pelo site da Receita, qualquer cidadão consegue, colocando o CPF e a data de nascimento, saber quem é a pessoa. É adotar o mesmo procedimento, tá certo? Mas você vê que só trouxe o meu nome. Só trouxe o meu nome aqui. Não trouxe nenhuma das outras informações. Aqui eu não vou continuar, porque a gente, assim, vamos continuar. O tempo que eu perdi aqui agora foi demorando mais do que explicando. Se eu colocar aqui, por exemplo, a deficiência, aparece outra caixinha para eu dizer o que é, tá certo? Então, para a gente. Aqui, ó, se eu quiser incluir o dependente, vou colocar junto. Vamos botar aqui, tá? Mas se eu quiser, mesma coisa. Informar CPF, passaporte. CPF é a mesma coisa, eu não vou saber de qual é das meninas, então eu vou colocar. Mas tem que preencher tudo de novo. Vai lá. E os dados de comunicação. Bom, e aí vai preenchendo as mesmas coisas, tá? Até chegar no enviar no check-in. Não tem mistério aqui, não. E agora o que acontece com o estrangeiro? Né? Bom, o estrangeiro ele entra e basicamente segue o mesmo fluxo do CPF. Por quê? Porque não existe uma base integrada de passaportes no mundo, nem de identidades de viagem. Aqui a gente tiver, por enquanto, o campo está livre, né? A pessoa pode escrever aquilo que quiser aqui, e cabe ao atendente do balcão confirmar se o passaporte que ele apresentou é o passaporte que está escrito ali. Qualquer coisa ele pode alterar. Então, assim, hoje a gente não tem uma validação aqui de passaporte. A gente está conversando, a gente já tem um acordo com a Polícia Federal para a gente conseguir as informações de entrada do turista. Então, espero que, não sei, não dá para precisar quanto tempo, porque tem umas questões técnicas envolvidas, acordo de cooperação, esse tipo de coisa. Ainda vai um tempo para a gente desenvolver uma integração com esse sistema de entrada do estrangeiro no Brasil para a gente trazer para cá. Mas a ideia é que a gente comece a validar o passaporte com as informações de entrada do estrangeiro. Mas, podia voltar só para mostrar a linguagem, acho que faltou mostrar. Escolher. Aqui, a gente mostra aqui. Comecei, não. A gente já está com ele em espanhol. Fecha de nascimento, né? Nome social. Nacionalidade, nasceria, se é alguma vez em capacidade. Então, já traduz para o espanhol. Tem inglês também. A gente não colocou as bandeirinhas porque tem umas questões dos países que a gente não está no método, né? A gente botou português, espanhol e inglês, certo? Até aqui, passaporte, ID number, full name, social name, aí vai. Ele pode alterar isso em qualquer momento do preenchimento. E no celular fica melhor, porque fica logo no começo. Bom, então, assim, uma vez que a gente tiver essa validação do passaporte ou de identidade de viagem, que a gente sabe que no Mercosul é aceito, a gente vai começar a trazer isso para cá e já trazer uma informação mais apurada. Né? A ideia é sempre a gente tentar confirmar as informações. Bom, na hora que eu mando o check-in, o PMS já vai aparecer, né? A gente também já chega, né? Essa aqui é que eu fiz aqui hoje, ó. Que eu fiz hoje.
que aparece todos os hóspedes aqui naquele módulo do hotel. Bom, é isso. Vocês querem brincar? Uma dúvida em relação a essa parte do hóspede? Em paralelo, a gente está desenvolvendo o módulo do hóspede, onde ele vai fazer esse gerenciamento das reservas dele. Tá? Ele mesmo vai poder já incluir os dependentes. Hoje, quando você inclui, já fica salvo. Mas ele pode, antes de ir para qualquer hospedagem, ele já inclui os dependentes, ele pode dar uma conferida nas reservas passadas dele, para poder, se já tiver vinculado com a reserva, já poder conferir as reservas futuras dele. A dificuldade é vincular com a reserva, porque os operadores a mais eles vão mandar as informações, sabe? Eu prefiro mais fácil. Quando a pessoa entra, ele já identifica a qual hotel ele está vinculado. Você não é um link para cada hotel. Não, a minha pergunta é a seguinte. Eu vi que a ficha nacional do hóspede, Na verdade, ele nem precisa ser hóspede, ele já pode se antecipar, já tem uma ficha lá. Aí, com relação ao histórico a partir do meu cadastramento nessa ficha nova, eu fiquei pensando, será que eu tenho como recuperar todo o histórico de viagem? Não, isso não existe. Impossível. Esse aqui vai ser uma base nova. A gente vai continuar. Para o governo. Para não ter um histórico de viagens. O que mais que ele pode fazer aqui? É isso. Bom, mas tem uma pergunta sobre o hóspede? No caso de amigos, mais agiu aqui. Cada um que faz seu chefe. Isso já está parabenizado, identificado, uma série. Se eles estiverem na mesma reserva, sim. O link da reserva é o mesmo para todo mundo. Isso. Está melhorando esse modo. Tá? Esse aí está um pouco. Assim, ele não está batendo com quantidade de pessoas com uma pessoa. E por acaso eu faço 2 reservas no meu nome, só que uma reserva é para mim e a segunda reserva é para o horário de trabalho. Eu só descobri isso na hora do check-in. Eu vou ter que preencher tudo ali na hora. Eu vejo uma opção. Ele se preenche, né? O link de reserva. Você pode preencher pelo QR Code do hotel, por exemplo, e a pessoa na hora de chegar no balcão só vincula na reserva que você tinha feito antes. Vou explicar um pouco para ver se vai dar. Vou pedalhar. Pronto, vamos fazer o seguinte. Quantos de vocês sabem a senha do GovBR? Vamos ter, beleza. Beleza. Quantos não sabem o GovBR? Beleza. Então a gente tem umas 3 pessoas que sabem o GovBR, umas 5 que sabem, ou uma restante que sabe. Desse restante, tenho certeza que tem gente que não entra com muita frequência e vai acabar pedindo para reconhecer aquele acesso. Vamos tentar fazer a experiência aqui. Depois eu quero saber quantos participantes a gente tem. A gente vê quanto tempo que eles chegam. Certo? Aqui é o risco que eu vou falar.
pedir então para vocês, ó, são 10h50. Vou pedir para vocês, por favor, apontar o celular para o QR Code e fazer um check-in, tá certo? Pré-check-in, desculpa. Olha esse conceito de pré-check-in. Alguma vez que eu vou no PR, que tem que atualizar, já vai fazendo a atualização, só para a gente ter uma. Estou com a aplicativa conectada já.
Vamos voltar? Lembrando que os PMS estarão conosco às 2 horas para aquela reunião mais tete a tete, aquela de ficar ali. Lembro também que nós também temos o nosso QR Code, que é a nossa lista de presença, e que nós investiremos em certificados de participação junto com o Ministério do Turismo, tá? Não esqueçam de preencher essa lista de presença através de QR Code que estava lá na entrada. Vocês vão receber esse certificado de forma automática. Vamos lá, pessoal? Vamos voltar? Galera aí do café, vamos sentando. Pessoal que está assistindo a gente online, espero que tenham conseguido fazer o teste também. Vamos lá, pessoal, vamos voltando para a gente finalizar essa primeira etapa agora na parte da manhã.
Vamos lá, pessoal, quem ainda está ainda no fundo. Márcio, excelente. Dez minutos, mais ou menos. Dá tempo de todo mundo preencher. A gente vai decidir 40 pessoas. Não, só no chat são 60? Tem do chat também. Eu decidi limpar toda a minha base aqui. Então, hoje eu tenho 89. Só que ele tinha feito um teste que tinha dado umas 20 pessoas. Então, deve ter aí mais ou menos 79 respondentes. Né? Tá? Então, já vim aqui para vocês, vai falar no PMS. A gente, para quem não tem PMS, tem o módulo do hóspede, onde a pessoa vai chegar aqui, dar a vinculação para e fazer o check-in da pessoa. Certo? Aí, tudo aqui. Em 10 minutos, a gente fez o check-in de 60 pessoas, mais ou menos, com o direito a dar mais aí. Tá bom? Alguma coisa? Bom, aberto para perguntas. Pergunta pessoal aí online. Temos alguma pergunta? Não. Vocês tiveram uma pergunta. No presencial, mais alguém? Então, quero deixar aqui um agradecimento. Participação de todos, quem conseguiu se deslocar para cá, para fazer com a gente. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar aqui no particular, eu sei que às vezes tem alguma coisa muito específica de cada mês de hospedagem, a gente está aqui para conversar com vocês. Disponibilizar o e-mail da coordenação, tá? Coordenação geral de formalização dos prestadores de serviços turísticos. E aí, caso vocês tenham alguma dificuldade no acesso ao cadastro, na alteração do responsável pela ficha, ou qualquer procedimento, a gente coloca à disposição, tá? E como o Mário colocou aqui, a gente fica aqui mais um pouquinho, se alguém quiser conversar com a gente, passar alguma dúvida, qualquer questão, a gente está aqui disponível para atender vocês, tá? Obrigado. Agradeço a presença de todos. Obrigada. Peraí. Não tem o nosso e-mail, Mário? Não. Eu passo aqui para vocês. Informação. A gente criou uma a gente disponibilizou no portal institucional do Ministério do Turismo uma página que vai centralizar todas as informações de forma geral, tá? E também os manuais, também como um canal de acesso para problemas de integração com a API. Certo? O link aqui é do podcast, só que o link normal é o FNRH.turismo. Então, aqui a gente tem um pouquinho para baixo. A gente aqui tem uma explicação dos módulos, certo? Do hóspede e do meio de hospedagem. Entrando no meio de hospedagem, ele fala o que é, como é que funciona, os primeiros passos para a integração, tá? E por aí vai. Tem uma pergunta, onde que ele busca a API para a integração? Aqui já tem todas as informações, tá? fnrh.turismo.gov.br.
Essa informação de integração com a API. A gente vai lá mostrar aqui onde é que está. Então, já vai cair aqui no manual, mas se quiser ir direto, ó, tem aqui dois manuais. Do usuário da ficha e o outro é o de integração com a API. Tá certo? Clicou aqui, tem um PDF explicando como é que faz a integração com a ficha. Problemas de integração com a API. Não é raro de acontecer. A gente diz... Agora a gente consegue. Não fale conosco, tá? Problema de integração com a API. Não é para tirar, não tira dúvidas do meio de hospedagem. No meio de hospedagem, faz aqueles passos simples ali e acabou. Se der algum problema, o PNS tem que avisar vocês, o PNS tem que entrar em contato com a gente. Ficou um canal mais fluido, que acaba sendo uma coisa mais técnica. Certo? Por enquanto, a gente não tem um atendimento ao cidadão e nem para o meio de hospedagem. Vai entrar em dúvidas gerais, digamos assim. Tá? Mas para a API, para a gente poder, do CMS com as APIs, para a gente poder integrar e poder potencializar a ferramenta, já está disponível. Na medida do possível, também a gente vai gerar conteúdos ativos ali, colocando vídeos mais rápidos, né, para o texto. Bom, para os PMS, mesmo salão, tá? Mesmo local, aqui às 2 horas, tá? Então a gente vai ter esse intervalo de almoço. A equipe do Ministério já está voltando hoje mesmo para Brasília, então eles conseguiram esticar um pouquinho o horário para poder atender os PMS agora de forma mais específica. Pode terminar, Mário. Isso. Aí tá, aí não fale conosco então, tem problemas para atendimento, certo? Tem o link do CERP, que é o tanto que desenvolve o sistema para a gente, como dá também as orientações. E, na verdade, aqui é um canal de dúvidas que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Tá? Eu me equivoquei aqui. Você pode utilizar com qualquer pessoa. Se um cidadão tiver uma dúvida sobre a ficha que quiser mandar aqui para a gente, o CERP vai redirecionar. Tá? Acaba sendo uma resposta do Ministério, não uma resposta do CERP. Mas as dúvidas mais técnicas, que acabam sendo a interação com os PMS, o CERP mesmo já responde da forma mais ágil possível. Certo? Tem um robô também no WhatsApp, que ele, na verdade, direciona para os manuais, né? Ele não é um responsivo, ele é mais direcional. E é isso, tem um Level 800 também. Certo? Os meios de hospedagem que tiverem alguma dificuldade em relação ao cadastro, além do contato que a Ângela colocou, a Turigilo, aqui no Rio, como órgão delegado do Ministério, eles possuem também um atendimento, uma pessoa técnica que faz esse atendimento exclusivo para o cadastro. Tá? Então, quem tiver dificuldade, fala com a gente gente coloca em contato com essa pessoa aqui no Rio de Janeiro, tá? Para atendê-los. Gostaria de agradecer a Ângela, Márcio, Flávio, pela participação de vocês, pelo pronto atendimento. Foi difícil a gente marcar, mas marcamos, né? E o Rio de Janeiro deu aí o pontapé inicial a isso, a gente ficou muito feliz, né? Nosso destino, né, está aí à frente. Qualquer dúvida, então, né, os hotéis já têm contato, podem, né, entrar, falar e disputar suas dúvidas. E agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada. Obrigado. Eu, quando comecei o projeto, eu falei assim, um dia eu comecei a lançar, eu vou pegar a ficha. Como eu posso trazer aquele marquilho, eu vou filmar de forma virtual. Além do certificado que vocês vão conseguir através do QR Code, também enviaremos a apresentação, tá? Do Ministério. Mas tem que preencher lá, tá? Não falta QR Code. Não,
PMS. Você vai tirar.